Léo relembra os testes recentes e sugere finalmente fazer algo novo agora que o exame acabou. Ela então calmamente observa que essa opção seria melhor para ambos, admitindo que muitas das dificuldades surgiram por culpa dela. Depois disso, ele comenta que eles deveriam viver e tentar separadamente, e ela entende que é exatamente nisso que tudo aconteceu. Logo Léo pergunta com irritação como foi possível se separar dele daquele jeito, com a voz cheia de descrença. Ele exige saber se ela entende por que ele fez tudo isso, mas tudo que ouve em resposta é o silêncio dela. Então ele admite que ela precisa de mais tempo, e eles permanecem sentados um ao lado do outro na estação, imersos em silêncio. Mais tarde, ele olha para trás com um sorriso confiante e diz que ainda acredita nela. Ele então chama apressadamente o nome de Shaena, estendendo a mão como se estivesse tentando segurá-la. Enquanto isso, em seus pensamentos, ele percebe com pesar que não verá Shaena por muito tempo depois daquele momento. Mais tarde, Léo está deitado na cama, olhando para o celular e se perguntando que dia é hoje. Ele se senta ereto na cama, admite para si mesmo que está cansado e se pergunta se deveria tentar algo diferente para variar. Então ele se vê em sua mesa com um laptop, cercado por livros, lanches e coisas espalhadas pelo chão. O narrador observa que talvez a melhor coisa para ele seria viver separadamente e cada um seguir seu próprio caminho. Naquele momento, uma voz confiante é ouvida declarando que acredita nele, e Léo se vira com um leve sorriso na sala bem iluminada. De repente, ele se vira bruscamente na cadeira quando uma pilha de notas cai da mesa no chão. Então me lembro de uma cena de 2 anos atrás, formatura da universidade, uma foto de 2 pessoas aparecendo no meu celular e eram 22h18. Após a formatura, ele garantiu em alto e bom som a todos que tudo o que precisava fazer era passar no concurso público, usando essa presunção para encobrir sua própria insegurança. Mais tarde, ele pega uma xícara pequena, toma um gole e pensa que seu emprego atual não é nem de longe o seu sonho. Ele reflete sobre sua falta de força de vontade para seguir seus desejos e admite sua impotência quando se trata de se preparar para sua futura profissão. Por fim, ele se pergunta se o preço de 2.000 won já inclui algum tipo de desconto e permanece sentado ali, pensando. Ele olha para a tela e admite para si mesmo que a garota é realmente atraente. Então a princesa acusa o nobre de engano, e eles se encontram cara a cara diante de um majestoso palácio refletido em um espelho esculpido. O narrador então descreve uma história clássica onde uma garota comum se torna uma princesa ao se casar com um príncipe. O fundo é decorado com livros, flores e um troféu. Enquanto isso, Léo senta-se à mesa, irritado, pensando que precisa estudar, mas não consegue se concentrar. Ele reflete que o jogo traz alívio, mas ao mesmo tempo entende que é triste ver como o personagem é forçado a sorrir enquanto faz algo que é desagradável para ele. A princesa pergunta pensativamente se ela está realmente feliz, e um padrão brilhante de flores desabrocha ao redor dela. Em outra cena, um jovem senta-se em uma mesa modesta e admite que, apesar do ambiente sórdido, se divertiu jogando Princess Maker. Uma janela de pagamento aparece na tela mostrando uma transação de cartão de crédito de 2.000 won e alguém grita em voz alta sobre o valor que está sendo debitado. Léo olha os gráficos e acha que ficaram muito melhores do que ele esperava. A garota aponta a mão e pede para Léo olhar para lá, apontando para uma criatura chamada Kokoren. Ela explica que encontrar essa criatura é considerado um bom presságio, e eles ficam juntos na floresta iluminada pelo sol. De repente, alguém chama Léo e toca levemente em seu ombro para chamar sua atenção. Então ele se vira abruptamente e olha para mim com perplexidade, sua expressão cheia de perguntas. A garota pergunta o que há de errado com ele, e ele duvida que ela realmente o tenha chamado de Léo e tenta entender quem ela é. A princesa pergunta perplexa se eles estão pregando uma peça nela novamente e se pergunta por que tudo isso parece familiar. Léo chama Lena surpreso, e ela se vira para ele com um olhar interrogativo. Neste momento, ele se pergunta se ele mesmo foi parar dentro do jogo, pois o evento chamado Criando Lena acabou de começar. Lena pergunta preocupada a Léo o que aconteceu, e uma notificação sobre o primeiro encontro deles e o alto nível de sua disposição em relação a ele aparece ao lado dela. O homem olha para seu reflexo e pensa no fato de que agora ele se chama Léo. Ele toca a barreira brilhante,
Vê seu reflexo do outro lado e se pergunta se realmente está dentro do jogo. Ela o empurra e pergunta, duvidosa, se aquilo está acontecendo de novo, e ele olha para ela completamente surpreso. A narrativa então observa que o corpo guarda memórias do tempo passado com ela, e isso é mostrado tendo como pano de fundo uma paisagem brilhante e ensolarada. Depois disso, a menina, acomodando-se entre os arbustos, diz que o mestre Leslie Sudo se comunica juntando letras uma após a outra. Ele reflete que graças a ela aprendeu muitas coisas novas nos últimos dias, enquanto ela mesma cuida alegremente das plantas. A narrativa explica que este lugar é o coração de Nemo, a fronteira de Gaida no reino de Or. Na cena seguinte, um padre radiante cura 2 pessoas, e o narrador observa que Lena sonha em se tornar uma dessas ministras. Ela pergunta por que ele olha para ela daquele jeito, mas ele permanece em silêncio. Então ele calmamente responde que não é nada especial, mas pensa consigo mesmo que está aqui para criar Lena como uma futura princesa. A narrativa nos lembra que o objetivo do jogo é transformar a personagem principal em uma princesa, e que seu desenvolvimento é a principal tarefa. Ele suspira baixinho e se pergunta em voz alta como conseguirá criá-la para que ela realmente se torne uma princesa. Então ele decide que deve conhecer o príncipe primeiro e, nesse momento, ele pega uma fruta. A princesa percebe o céu nublado e sugere que choverá em breve, então é melhor trabalhar em ambientes fechados. Ela diz que comeu mais cedo do que o normal e está se preparando para ir trabalhar, mas ele a aconselha a economizar um pouco de energia hoje. O homem ao lado dela acrescenta que, considerando suas constantes aparições ao longo da semana, isso é bastante compreensível. Ela pergunta baixinho se ele realmente precisa ir à loja, com a voz abafada no quarto escuro. A princesa responde que simplesmente sentará e ouvirá, seu sorriso suave acompanhado pelo leve movimento de seus cabelos ao vento. O criado cumprimenta Lena na entrada, e a mulher da casa nota alegremente que ela também veio hoje. Ela ajeita o cabelo e pergunta se a massa já foi misturada antes de entrar na cozinha. Alguém aperta um objeto macio com força nas mãos e pensa que Léo tem agido de forma estranha ultimamente. Outro percebe que o normalmente taciturno Léo não tem feito quase nenhuma piada ou sorrido nos últimos dias, sentado ao lado e imerso em silêncio. Ela percebe que ele parece estar constantemente imerso em seus pensamentos e olhando para longe. Então eles dão as mãos e riem, e um deles de repente se pergunta em voz alta quando eles pararam de fazer isso antes. Depois disso, ela se lembra se ele já havia falado sobre querer se tornar padre, acrescentando que essas pessoas não podem se casar. Ela segura a alça da cesta com força e confirma firmemente que ainda vai encontrar a outra pessoa. O jovem pergunta se seu interlocutor já terminou seu trabalho na loja e recebe uma resposta afirmativa, imaginando como ele sempre aparece no exato momento em que sai. Então Léo se oferece para acompanhá-la até sua casa, e ela agradece com um leve sorriso. Ao longo do caminho, ela explica que só vai à igreja nos fins de semana para estudar para se tornar padre e dedica o resto do tempo ao trabalho. Enquanto isso, a princesa pensa consigo mesma, lembrando-se do paciente e sábio Shenamir. Ela pergunta, duvidosa, se é realmente possível se tornar sua sacerdotisa, olhando para a figura encapuzada. Ele a chama com visível excitação, mas ela calmamente responde que irá primeiro e caminha na frente sem se virar. Um mês se passou desde sua aparição no mundo do jogo, e o jovem, deitado em sua cama, pensa em como esperava que tudo isso fosse apenas um sonho. Ao mesmo tempo, a menina reflete sobre memórias vagas que soam como um eco distante e se pergunta se deveria mesmo voltar. Ele pensa em outra coisa, não seria mais fácil continuar vivendo neste mundo como ele é? De repente, Léo se vira para a porta surpreso e pergunta quem está ali. Ele diz ao recém-chegado que eles estavam em casa. O homem ordena que Léo o siga, e o próprio jovem se pergunta se aquele poderia realmente ser seu pai. O servo então leva o coração e a cabeça da presa ao Lord Barbatos, enfatizando sua lealdade. Alguns levantam as mãos para o céu, pedindo silenciosamente proteção para sua família. Um jovem agacha-se no chão da floresta e se pergunta se seu pai é um caçador. Então Léo diz ao outro homem para remover o sangue, e ele, surpreso, pergunta se ele realmente está falando especificamente com ele. Ele admite que não sai há tanto tempo que já consegue esquecer tudo. Em seguida,
Ele explica como amarrar corretamente uma corda nas patas do animal enquanto ele está sentado no chão. Depois disso, Léo pega um arco pela primeira vez, confiante de que seu corpo lembra os movimentos, enquanto outro homem observa de baixo. Ela ri baixinho quando ele pergunta se agora e admite que quer colher alguns cogumelos. Então ela concorda calmamente e sugere que eles sigam seu caminho. Ele para e pergunta ansiosamente se está tudo bem, parado entre as árvores. Léo se encolhe ao ouvir a pergunta se ele se lembra e pergunta novamente, perplexo. Ela também se lembra do dia em que um padre gentilmente ajudou seu pai ferido, ficando de pé com as palmas das mãos cruzadas diante da figura brilhante. Então ele pergunta cuidadosamente se ela quer que ele se torne padre ou se seria melhor se isso não acontecesse. Ele fica envergonhado, e ela pergunta, provocativamente, por que ela precisa estar ali, e ele se pergunta por que ela continua perguntando isso. Sob o céu estrelado, uma carruagem chega a casa, e alguém nota uma sensação estranha no coração. O padre chama Lena alegremente, confiante de que essa é precisamente a vontade do Naimer. Ele reage com surpresa, e ela, chocada, pergunta novamente o que ele quer dizer. Então o padre declara que os levará à catedral, e o mais jovem louva entusiasticamente ao Senhor. Ele diz que este é um evento verdadeiramente alegre, e ela fica por perto e não esconde seu espanto. A princesa logo descobre que é ela quem o padre deseja, e ela responde com choque e descrença. Um monge se aproxima da jovem, diz o quanto a valoriza e a convida para ir com ele ao mosteiro. Em uma conversa tarde da noite, ela hesitantemente promete falar bem dele como candidato ao aprendizado do sacerdócio. Ele se pergunta se é mesmo capaz de se tornar um ministro e admite que nunca pensou que Lena seria capaz de deixar a vila. Ela conta a Léo que lhe disseram que ela poderia ir para o mosteiro, e ele ouve suas palavras em silêncio. A história observa que ao lado do mosteiro há sempre um castelo onde o rei mora. Ele acha que é lá que Lena pode conhecer o herdeiro do trono. Ele então reflete que se ela entrasse em uma escola de treinamento sacerdotal, os encontros com o príncipe se tornariam improváveis. Surge em seus pensamentos uma dúvida se tudo terminará com a partida dela e se o jogo em si e a vida normal desaparecerão. Nesse momento, Lena conta alegremente a Léo que ouviu novos rumores sobre o padre. Ele pergunta cuidadosamente à garota se ela realmente seria mais feliz ficando ali. Ela agradece ao pai pelas palavras gentis, mas declara firmemente que ficará, e ele reage com ansiedade e perplexidade. Léo lembra que Lena já havia falado sobre o batismo e expressa sua surpresa. Um homem se ajoelha e recebe poder divino de um mentor encapuzado, e a narrativa explica que o poder é sempre passado de um para outro. A mão de alguém cai sobre a cabeça de Léo, e o narrador explica que o batismo consome mais da metade da energia espiritual de uma pessoa, e é por isso que somente alunos excepcionais podem realizá-lo. O sábio mentor observa que é esse momento que determinará se uma pessoa se tornará um sacerdote com poder ou um monge sem ele. Segurando a cruz, o ancião diz que o mais importante é dedicar o coração ao Senhor e convida a menina a repensar tudo. Ele então anuncia que eles partirão ao amanhecer amanhã, acrescentando que se alguém mudar de ideia, poderá ser encontrado lá. À noite, Léo fica sozinho, dilacerado por dúvidas e pensamentos sobre qual passo dar em seguida. A garota confessa a Léo que só a presença dele já lhe basta e fala sobre sua felicidade. Ele percebe que manteve Lena por perto para seu próprio benefício e chama seu nome silenciosamente sob o céu estrelado. Léo admite que seu egoísmo arruinou o sonho dela e então a abraça com força. Ele faz uma promessa de fazer Lena feliz pelo resto da vida, e eles continuam a se abraçar no silêncio da noite. A princesa responde com firme confiança, agarrando-se a Léo e proferindo palavras decisivas de sua total confiança. Ele pede que ela nunca se arrependa da escolha que fez, apertando a garota contra si. Ele declara abertamente que ele e Lena planejam se casar logo após a colheita de outono, mas seu interlocutor permanece em silêncio, sem demonstrar emoção. Léo escuta em silêncio enquanto alguém próximo se pergunta por que ele não reage à notícia do casamento de seu próprio filho. Uma pequena bolsa cai sobre a mesa e o sujeito se pergunta em voz alta o que poderia ser. Ele então explica que esse é o dinheiro acumulado com a venda de carne seca e pêres, que deveria ser adicionado aos fundos do casamento.
Ele pergunta cuidadosamente ao pai quando ele conseguiu preparar tudo, ao mesmo tempo em que mostra um leve sorriso e um constrangimento oculto. Léo senta-se sozinho à mesa, agradecendo discretamente ao pai e segurando uma pequena bolsa nas mãos. Um dos convidados percebe que Lena está especialmente bonita hoje e acrescenta com admiração que a noiva está excepcionalmente charmosa. O homem liga para Lena e diz que tem algo para ela enquanto ela e Léo estão um ao lado do outro no salão de pedra. A princesa se vira para o monge, que responde com um sorriso suave no quarto iluminado pelo sol. Ela lhe estende um livro amarrado com uma fita vermelha, e ele pergunta se é uma obra teológica. O padre coloca uma bênção sobre a menina, desejando que o Senhor esteja sempre perto, e Léo, junto com os outros, observa. Uma jovem chama alegremente o monge Leslie, que permanece calmo, e um homem próximo pergunta por que ela está chorando. A princesa agradece sinceramente a Lena por tudo, expressando profunda apreciação. O padre faz uma oração pedindo bênçãos na jornada do casal que está diante dele na capela. Então eles anunciam que Lena se tornou esposa, exibindo seu sorriso radiante e cabelos esvoaçantes. Na luz ofuscante, o jovem descalço fica confuso e se pergunta o que está acontecendo ao seu redor. Léo olha para a palmeira brilhante e revela sua essência, cercada por um fundo escuro e espiralado. Ele liga para Lena e admite que sente falta dela, estendendo a mão em direção ao espaço brilhante. Em meio ao suor e à confusão, ele se pergunta quem mais poderia ser além de Shek. A garota de longos cabelos loiros se vira e pensa consigo mesma que claramente se lembra de Shaena. Léo pensa desesperadamente que precisa sair dessa situação de alguma forma, caso contrário não haverá saída. Então aparece uma mensagem na tela sobre o fracasso de Raisin Lena, e então diz que Léo se tornou um caçador habilidoso e viveu uma vida feliz ao lado de Lena. Depois disso, ele exclama com raiva, exigindo que tal absurdo não seja mais dito. Ele olha para baixo e olha para os próprios olhos, surpreso, imaginando se eles realmente lhe pertencem. Logo ele ouve alguém chamando seu nome e fica confuso se ele voltou. Ele responde a Lena e decide consigo mesmo que desta vez ele definitivamente conseguirá ter sucesso. O cara percebe que ligou primeiro e fica sozinho em frente ao pico de uma montanha coberta de neve. O guerreiro de cabelos prateados pergunta por que eles o encaram tão atentamente e avisa que, caso contrário, ele terá que atacar. Léo percebe que ele está agindo de forma estranha novamente e olha atentamente para sua própria mão enluvada. A voz de alguém o chama, fazendo-o ficar tenso e agarrar a cabeça com as mãos, sentindo-se ansioso. A princesa pergunta por que ele está sempre nas nuvens, segurando uma espada nas mãos no meio de um espaço nevado. Léo reflete que esta não é a Lena que ele conheceu, observando a imagem do seu rosto sorridente nas rachaduras. Ele olha para frente com concentração, pensando consigo mesmo que este mesmo lugar é o começo de um novo caminho. Ele continua explicando que o ponto de partida muda dependendo da profissão escolhida pelo guardião, e um cavaleiro com uma espada é mostrado. Um jovem está sentado em uma biblioteca com um livro aberto, e a legenda revela que este é o reino de Astin. É especificado que Astin é um dos 7 estados do continente onde sistemas feudais e tribais operam simultaneamente, e o poder sobre o castelo é compartilhado entre o chefe e o senhor. Um homem enorme segura um machado com confiança, e um jovem ao lado dele segura uma espada, e ambos ficam cautelosos entre os símbolos de gelo brilhantes. A narrativa então identifica Léo Dexter como o filho mais velho de uma famosa família de cavaleiros. Uma mão enluvada alcança um livro na estante, e uma narração explica que a situação mudou completamente. Ele está na biblioteca com um volume nas mãos e pensa que o único consolo é a oportunidade de começar tudo do zero. Um dedo aponta para um mapa onde o rei Astina e a vila de Demos estão marcados, e uma narração explica que este é o mesmo mundo e o mesmo continente. Ele então reflete que o universo do jogo não foi destruído e então lê em voz alta a descrição da capital do reino sagrado, Jerônimo, observando sua enorme escala. Depois disso, o jovem pergunta por que o outro apareceu ali, mas o interlocutor prefere ficar em silêncio. Logo o nobre comenta ironicamente sobre as mudanças em Léo, que responde que estava pensando em fazer uma viagem um pouco mais tarde. Ele se pergunta em voz alta o que será dele se nunca se tornar um cavaleiro, segurando seu capacete nas mãos.
O príncipe então afirma firmemente que isso nunca acontecerá, falando com confiança entre as prateleiras cheias de livros. A princesa declara com total confiança que eles certamente se tornarão cavaleiros. Ele a encoraja a começar o treinamento, e a narrativa deixa claro que, para Lena, o objetivo é se tornar uma cavaleira. Ao mesmo tempo, um dos nobres exige com raiva saber por que alguém está interferindo e cometendo atos sem sentido. O aristocrata enfurecido golpeia o jovem com uma espada, exigindo que ele se recomponha, e o jovem promete melhorar na próxima vez. A princesa se vira para Léo, perguntando o que está acontecendo com ele enquanto ambos se sentam no chão ao lado das lâminas abandonadas. O guerreiro de cabelos prateados balança sua espada com confiança, imaginando por que de repente ele tem problemas com o que costumava ser seu forte. O jovem parece tenso, mas ela tenta apoiá-lo, dizendo que ele está lidando bem com a situação, apesar de suas próprias dúvidas. Um homem de cabelo comprido pergunta sobre a técnica incomum de Léo, deixando a pergunta escapar entre mordidas nos achis. No entanto, outro imediatamente descarta isso, alegando que é impossível esquecer completamente como empunhar uma lâmina. O guerreiro corpulento riu e comentou que o desejo de simplesmente brandir uma espada de vez em quando era completamente natural. Um dos presentes nega veementemente a acusação, estendendo a mão, mas é avisado para parar, caso contrário o futuro genro perderá a confiança. Depois disso, ele é instruído a encontrar Lena, e ela, por sua vez, o aconselha a agir com mais calma. Léo se escondeu atrás da porta, ouvindo atentamente a conversa e suando muito quando ouviu as palavras sobre seu futuro genro. Ele rende os dentes, duvidando se é possível completar o jogo, e tem medo de que com Lena tudo acabe em um final sem sentido novamente. Léo pensa consigo mesmo que não pode viver a mesma coisa repetidamente e decide que deve retornar a qualquer custo. Então ele percebe os passos de alguém e ouve uma pergunta sobre o porquê de ele estar ali. Ele exala pesadamente e se convence de que não importa o quanto ele force a cabeça, ainda não há outra saída. Depois disso, ele sorri calorosamente, mas admite que precisa lidar duramente com Lena e romper o noivado. Um homem carrega um homem loiro inconsciente em seu ombro, lembrando-se do momento em que finalmente tomou sua decisão. A mulher pede para Léo levar Lena para o quarto dela, e ele pergunta surpreso se eles estão realmente falando dele. Léo apoia a menina, pedindo que ela se segure, e ela responde de forma quase inaudível, chamando seu nome. Ela conta a Léo que ele está agindo de forma estranha ultimamente e sugere insistentemente que eles tomem outra cerveja e contém tudo. De repente, ele cai para trás e atinge o chão com força. Então ele declara abruptamente que já bebeu o suficiente e ordena que todos vão para a cama. Logo, um homem chama Lena de longe enquanto várias pessoas sentam e conversam em mesas de madeira no pátio. O guerreiro de cabelos prateados provoca outro por estar atrasado, que, culpado, explica que dormiu demais. Ele reflete que de repente se viu fazendo coisas que nunca havia tentado antes e admite que não conseguiu pregar os olhos. Léo, como antes, nunca recusou pedidos, permanecendo calmamente com uma espada nas mãos. Ele percebe que a conexão da lâmina do oponente mudou, lembrando que ela costumava ser estável, como a do tio Noel. Ele olha para a imagem e pensa que a pessoa nela tem feito pequenos favores ultimamente, mas está fazendo ameaças muito mais sérias, o que claramente não parece nobreza. O homem de cabelos brancos chama Léo e pergunta o que o traz ali, enquanto o jovem espia surpreso por trás das caixas. Léo senta-se segurando a cabeça e diz que pensou que mais um golpe seria fatal, e a pessoa ao lado dele reage com surpresa. A princesa pergunta se ele herdou mais do tio e então admite que até gosta do atual Léo, à sua maneira. Uma das mulheres declara que ela e o marido irão primeiro, enquanto o homem ao lado dela desvia o olhar. Ele exala pesadamente, pensando que ela não se importa com o que aconteceu ontem, mas ela ainda pergunta se algo aconteceu. Então ele sorri calorosamente e promete ensinar tudo sozinho, acrescentando que o outro só precisa segui-lo. Logo alguém percebe pegadas na neve e conclui que as pegadas levam a uma determinada direção. Depois disso, Léo aponta a mão para longe e chama os outros em voz alta, enquanto dois homens ficam atrás dele. O nobre caiu na gargalhada, elogiando a si mesmo por escolher um excelente noivo e, ao mesmo tempo, notando o sucesso do filho na caça, apesar dos maus resultados de Noel.
A princesa então se vira para Léo e pergunta se ele já havia caçado antes e onde ele adquiriu tais habilidades. O jovem percebe algo e responde hesitantemente que aquilo lhe é familiar. Um ano se passa, eles atingem a maioridade e se juntam a um grupo de caça liderado por Deorman, cada um provocando gentilmente o outro ao longo do caminho. Ele explica que, graças aos princípios básicos de caça que aprendeu antes e à nova habilidade, não foi muito difícil se acostumar, e ela escuta atentamente. Depois disso, Léo decide provar seu valor e fala energicamente enquanto fica ao lado de seu companheiro. Nesse momento, o guarda avisa as duas figuras que se afastam na floresta nevada para não irem muito longe. A princesa chama Lena, e ela atende o chamado. O homem ri alto, declarando ironicamente que o fim de alguém chegou. Então o outro começa a provocar os oponentes, lançando um desafio e se preparando para lançar uma bola de neve. A princesa de cabelos prateados pergunta ao homem deitado no chão se ele se rende, inclinando-se para frente com um sorriso confiante. Naquele momento, Léo percebe algo na neve e se pergunta o que é, mas de repente a mão de alguém agarra seu pulso, fazendo-o estremecer. Então ele diz a ela que claramente há algo lá embaixo, e ela pede que ele espere um pouco. Ele vê os trilhos descendo, mas percebe que eles quase não deixam peso. A história explica que tais pegadas podem pertencer tanto a um animal com corpo pequeno e patas grandes, quanto a uma criatura extremamente perigosa. Depois disso, o príncipe se oferece para verificar a descoberta, mas Léo insiste que é melhor denunciá-la primeiro, pois o risco pode ser muito grande. Ele diz com confiança que não é tarde demais para agir, mesmo depois disso, tendo como pano de fundo uma paisagem nevada e com um olhar determinado. Então o interlocutor de cabelos prateados fica surpreso a princípio, mas ainda concorda que cautela nunca é demais. Enquanto isso, uma enorme criatura parecida com uma raposa, com olhos azuis brilhantes e presas afiadas, aparece diante deles, parecendo mais uma fera mágica do que um animal comum. Ele se pergunta por que ele e Lena foram os primeiros a encontrar a criatura, especulando que seria impossível para os dois lidar com ela e que deveria haver um evento especial envolvido. Nesse momento, o homem anuncia que o reino de Astin declarou oficialmente guerra a Velitae. Atrás dele, os contornos das terras brilham no mapa. Ele então explica a outro que a dinastia real há muito tempo cobiçava os territórios férteis de Velitae e finalmente decidiu pelo confronto aberto. Um nobre fala da relutância do reino sacro em se juntar à guerra e da necessidade de retirar tropas da fortaleza de Eivrio, mas outro se opõe bruscamente, citando a importância da fronteira sudoeste. Depois disso, ele se pergunta por que a nobreza complica ainda mais a vida, quando seria possível viver de forma simples, e então volta a conversa para Lena no contexto do conflito iminente. O homem afirma diretamente que Lena participará da guerra. Então a princesa responde confiantemente que, como filha de um líder militar, ela definitivamente será muito procurada. Alguém elogia Lena, assegurando-lhe que sua experiência de combate a ajudará a se tornar uma cavaleira, e então a chama pelo nome com um toque de ansiedade. Nesse momento, o jovem convence a mãe de que o caminho militar é a decisão certa para ele, embora a mulher hesite, não querendo aceitar isso. Um momento da caçada vem à mente, deixando uma leve sensação de ansiedade. O guerreiro ataca furiosamente a raposa mítica, enquanto pensa simultaneamente no que teria acontecido se Lena tivesse sido ferida. A garra ensanguentada do monstro pressiona o corpo do homem loiro, e a narração esclarece que o conhecimento da guerra já existia antes. Ele se pergunta se realmente não tem escolha a não ser testemunhar um evento em que Lena ainda irá embora, sentando-se à mesa perto da janela. O jovem chama seu pai, que responde com um breve de interesse. Então Léo declara decisivamente que também participará da guerra. Entretanto, na batalha, ele sente que seu domínio da lâmina se tornou instável e admite para si mesmo que seu nível diminuiu visivelmente. Ao mesmo tempo, ele garante que ir para a guerra com as habilidades atuais equivale ao suicídio, mas ainda argumenta que isso não significa morte garantida. O homem chama seu oponente de cachorrinho com raiva e desafia seu direito de decidir o que acontece na guerra. Então Léo o avisa bruscamente que se ele continuar falando sobre sua participação, suas pernas serão quebradas. Depois disso, ele diz para eles irem embora se tudo estiver claro, mas o outro se opõe e chama Lena em voz alta.
O pai, furioso, ameaça novamente quebrar as pernas do filho e o chama de idiota insolente. O cavaleiro dá um passo à frente, acusando seu oponente de submeter a petição secretamente e erguendo sua espada ameaçadoramente. Ao pôr do sol, um homem caminha por uma aldeia, pensando que ainda não encontrou uma saída. Ele chega à conclusão de que tudo o que resta é esperar o dia da partida para o fronte. Enquanto isso, a princesa propõe provocativamente um duelo, sua voz ecoando confiantemente contra o pano de fundo da praça da vila. A luva agarra a lâmina de madeira até ela Ranger, e um aviso para ter cuidado soa por perto. O guerreiro ergue sua espada com confiança e declara que seu corpo está em perfeitas condições para a luta. Ele percebe o comportamento do oponente e decide que não basta sacudi-lo. Então Léo avança com um grito, brandindo sua espada de madeira com total determinação. Após a troca de golpes, ele sorri e admite que seu oponente melhorou notavelmente em habilidade. Léo explica firmemente que não perdeu tempo segurando a arma nas mãos. O que está no chão ouve a lâmina em sua garganta, acompanhada de palavras de que sua técnica ainda está longe de ser completa. Rangendo os dentes, ele não consegue acreditar que a luta terminou tão rápido e promete encontrar seu oponente novamente após retornar da guerra. Ele grita e afirma que entende isso perfeitamente bem. Léo toca sua bochecha e tristemente se diz um tolo enquanto o sol poente colore tudo ao seu redor. Ele diz a ela para não perder tempo com ninharias e se concentrar no treinamento, assegurando-lhe que ele próprio retornará vivo. Naquele momento, Léo irrompe pela porta de madeira, chamando em voz alta por Lena, com a camisa caída dos ombros e o corpo brilhando de suor. Um homem idoso chama Léo, que está sentado à mesa com uma maçã vermelha na mão, enquanto um terceiro participante da cena permanece imóvel por perto. Então o homem de cabelo comprido caiu na gargalhada, como se achasse tudo o que estava acontecendo incrivelmente engraçado. Depois disso, o nobre cavalheiro os repreendeu ironicamente por seu comportamento de solteiros e ameaçou puni-los quebrando suas pernas. À mesa com comida e bebida, ele declarou indignado que quebrar as pernas de alguém que ia para a guerra era injusto. O nobre então chamou Léo para tomar café da manhã com ele, e ele se aproximou da mesa com óbvia hesitação. O nobre confiou os cuidados de sua filha ao sábio, e ele mesmo riu ameaçadoramente, ordenando que todos fossem destruídos. O homem da capa pediu ao loiro que cuidasse de si até que ele voltasse, enquanto o homem de cabelos escuros observava em silêncio. O guerreiro loiro abordou Léo nos portões do castelo, prometendo retornar em breve. Depois disso, o jovem declarou confiantemente que ao retornar se tornaria um cavaleiro. Ele balançou a lâmina com toda a sua força, cortando o ar com um golpe poderoso. Léo lembrou que pretendia ganhar o reconhecimento do pai e então se juntar à batalha por Lena, mesmo apesar da chuva. O texto narrativo celebrava seus papéis finais e a solidão, mencionando o noivado como uma morte honrosa, e Léo ficou sozinho diante da luz brilhante. Então ele se perguntou se todos os seus esforços tinham sido em vão, olhando para cima com preocupação. Agarrando sua camisa, ele pensou que mesmo agora não conseguiria ficar ao lado dela. Depois que a história terminou, um pensamento lhe ocorreu: talvez esse leão do mundo tenha morrido cedo, incapaz de suportar a vergonha. Ele lembrou que antes tudo estava ligado à caça, e agora a esgrima, esperando que na próxima vez o resultado fosse melhor. Léo se perguntou se ele deveria se tornar tão forte a ponto de esmagar tudo em seu caminho para atingir seu objetivo. Ele chamou o nome dela hesitantemente, cobrindo a boca com a mão e olhando para a garota da trança. O homem loiro reclamou de fome enquanto estava sentado no apertado quarto de madeira ao lado de seu amigo de cabelos escuros. Nesse momento, ele percebeu que esse Léo era diferente dos outros, olhando para seu vizinho de longos cabelos loiros. Ele se perguntou por que Léo havia deixado Lena naquele estado, notando que ela não havia mudado nada nesse aspecto. Então a princesa chamou seu irmão e disse que queria beber. Ele observou que desta vez eles foram apresentados como parentes, acrescentando que Lena estava em uma situação terrível. Depois disso, ele a abraçou, pensando que se as coisas continuassem assim, ela morreria. Enquanto isso, Léo caminhava pela rua barulhenta e decidiu que desta vez eles teriam que sobreviver juntos como mendigos. Em um corredor estreito e escuro, um jovem gritava desesperadamente por comida, seu corpo tremendo de fraqueza.
Um homem próximo chamou alguém de mendigo, zombando, demonstrando irritação. Depois disso, ele os avisou para ficarem longe, falando gentilmente levantou o taco de madeira em uma pose tensa. O menino rapidamente se desculpou, explicando que não havia tentado roubar, mas que o homem havia dito para ele sumir. Então ele pediu nervosamente para tomar emprestado pelo menos um pouco, prometendo pagar a dívida mais tarde. Em resposta, o homem gritou que não havia necessidade disso e novamente ordenou que eles saíssem, brandindo o taco. Logo o comerciante de avental desferiu um golpe no homem loiro, pegando-o desprevenido, enquanto alguém tentava mentalmente compreender a situação. O loiro gaguejou e pediu partes desnecessárias, como cabeças ou pés de galinha, incitando-os a considerá-las desperdício. O dono da loja coçou a cabeça e explicou que se ele desse o dinheiro, os outros comerciantes o acusariam de apoiar os pobres. Então o jovem implorou, dizendo que estavam morrendo de fome, pediu desculpas pela insolência e pediu ajuda pelo bem da irmã. O homem do avental vermelho disse para ele esperar onde estava e foi embora, enquanto o homem loiro observava com os olhos. O garoto loiro sentou-se no chão, aliviado por terem conseguido comer, e quis beber um pouco de água. Sentado perto do muro, ele pensou que a cidade era grande o suficiente para que houvesse um riacho em algum lugar próximo, e as pessoas estivessem passando por ali. Ele então perguntou se ela sabia onde havia um rio próximo enquanto estavam sentados no chão. A menina olhou para ele com perplexidade, e a narração notou que ela parecia não ter ideia do que estava acontecendo. Ele pensou que beber aquela água certamente o deixaria doente. Então ele olhou atentamente para o pingente misterioso, imaginando o que poderia ser. Depois disso, ele se lembrou de que ela também tinha algo parecido, olhando pensativamente para a garota sentada ao seu lado. O jovem examinou o objeto novamente, decidindo que ele claramente tinha um significado, e naquele momento uma voz foi ouvida ao lado chamando seu irmão. Ele sugeriu que fossem para casa, pois estava escurecendo, e ela imediatamente concordou em ir com ele. Ele confessou a Lena que havia esquecido o caminho e perguntou se ela sabia o caminho, pensando que eles tinham um teto sobre suas cabeças, mas não tinham comida nem água. Então a princesa disse com um sorriso que até ele tinha seus limites e sugeriu que ele demonstrasse isso em ações. O rapaz loiro se perguntou em voz alta por que eles viviam naquele lugar, e a mulher, envolta em uma capa, bocejou e decidiu que o dono os teria expulsado há muito tempo se soubesse da situação. A menina chamou o irmão para dentro e se perguntou se eles tinham se tornado mendigos recentemente. Ela disse que iria para a cama primeiro, mas ele insistiu que ela pelo menos lavasse o rosto antes de dormir. Então ele percebeu com dor no coração o quão difícil era vê-la naquele estado tão sujo, e ainda assim sentiu que ainda havia algo importante em seu rosto. Ele tocou o rosto dela cuidadosamente, seus dedos cerrados em amargura, mas ao mesmo tempo segurando a memória daquela característica. A princesa perguntou ao irmão o que havia de errado com ele, e seu olhar claramente demonstrava preocupação. Ele se apressou em assegurar-lhe que estava tudo bem e sugeriu que fossem para a cama, ao que ela assentiu em resposta. Deitado ao lado deles, ele pensou que, mesmo naquela situação, conseguiria lidar com a situação. Ela disse que, apesar do começo difícil, a conexão especial deles, diferente de qualquer outra, influenciaria muito seu futuro casamento. Então ele se lembrou da Lena mais jovem e decidiu que dessa vez criaria uma base sólida para ela. Ele olhou para ela e pensou que Lena era muito charmosa quando dormia pacificamente com os olhos fechados. Em um mundo onde a escravidão era considerada legal, um grupo de belas mendigas caminhava por um corredor escuro, lideradas por um homem que as vendia como mercadorias valiosas para traficantes de escravos. A narrativa explica que Léo escondeu Lena em um abrigo dilapidado, sujando seu rosto com lama para protegê-la, e por isso ela não sabia onde conseguir água, já que ele mesmo a trouxe. A princesa decidiu que o objeto encontrado devia estar ligado à sua família, examinando-o cuidadosamente. A narrativa então explicava que jogadores experientes reconheceriam imediatamente o anel com o símbolo misterioso e o colar mágico, imaginando sobre sua conexão e propósito ocultos. Depois disso, a história revelou o segredo da origem de Lena e seu caminho para derrotar seus inimigos e recuperar seu direito legítimo ao trono. O jovem a segurou cuidadosamente enquanto ela se agarrava a ele, pensando que se ele fosse mais forte.
Logo um rapaz cumprimentou alegremente a princesa, e ela, escondida atrás da cortina, cobriu a boca com a mão, surpresa. A menina notou alguém e disse que ele acordou muito cedo hoje. Então a princesa acrescentou que ela havia acordado primeiro naquele dia, e ele perguntou se ela havia bebido água. Um deles admitiu ter bebido sua própria bebida, enquanto o outro percebeu que o copo continha a água do irmão. A loira tomou um gole e percebeu que não tinha nem terminado a metade. Depois disso, ele ofereceu a caneca a uma mulher de longos cabelos loiros, mas ela recusou, lembrando de que a caneca pertencia a ele em primeiro lugar. A princesa anunciou que já havia terminado sua porção, mostrando a taça vazia em suas mãos. Ele disse a Lena que ela provavelmente estava com fome e sugeriu que fossem, o que ela concordou discretamente. No mercado, um comerciante anunciava em alto e bom som frutas do exterior e joias raras, enquanto duas pessoas estavam sentadas em silêncio em um beco próximo. Então ele percebeu que a cidade onde estavam era a capital de Verita Orville, e ele só percebeu isso com o tempo. Enquanto isso, na outra ponta do continente, uma batalha eclodiu entre guerreiros blindados e criaturas com chifres. A narrativa então explicava que o Império declarou a Era do Homem, expulsando as outras raças. Depois disso, soube-se que, ao longo do tempo, o Império foi dividido em 7 reinos, o que era mostrado no mapa antigo. De todos os domínios, foi Verita que herdou a maior parte do legado do Império Arcaian. O homem levantou o martelo agressivamente enquanto a história comentava que a riqueza do país havia tornado seu povo desesperadamente ganancioso. E então ele pensou que seria uma boa ideia encontrar alguém em quem pudesse confiar Lena, pelo menos por um tempo. Léo perguntou rapidamente se Lena estava bem, abraçando-a no meio da rua barulhenta. Então o jovem apoiou a menina, que reclamou de tontura e o chamou de irmão. Ele notou febre alta e manchas vermelhas na pele dela, olhando ansiosamente para o rosto dela. Ele disse para Lena esperar um pouco e disse que seu irmão descobriria o caminho para o hospital, depois eles retornariam. Logo o menino estava correndo pelos becos lotados, pensando que não conseguiria encontrar o hospital. Então ele parou os transeuntes, implorando que lhe mostrassem o caminho e explicando que sua irmã estava gravemente doente. Ele perguntou a uma senhora idosa onde ficava o hospital, e ela apontou para o final da rua. A velha senhora disse-lhe apressadamente para se apressar, porque sua irmã mais nova precisava de ajuda urgente. Ele riu nervosamente, pensando consigo mesmo que suas próprias pernas estavam cedendo devido ao esforço. Depois disso, o jovem correu, carregando a menina inconsciente nos ombros e pensando em quão frágil e fraca ela era. O homem loiro sussurrou para seu irmão que tinha tido um sonho e pediu que ele tivesse mais um pouco de paciência, pois eles estavam quase lá. Mas o homem do avental de trabalho disse abruptamente à menina para ir embora se ela não tivesse dinheiro. Então o rapaz garantiu a ela que certamente pagaria mais tarde, enquanto Lena o agarrava pelas costas e o trabalhador observava em silêncio. Ele ligou para Lena, notando como ela estava tremendo e segurando a cabeça, e um estranho os observava de cima da escada. O servo caiu de joelhos e admitiu que nunca havia conhecido Lena, mas prometeu retribuí-la com alguma coisa, agarrando-se à perna do homem que estava ali. O homem, furioso, ordenou que eles se afastassem e levantou a perna para chutar o homem loiro sentado no chão. Então ele rapidamente estendeu o objeto que havia chegado recentemente em sua posse e implorou que ele o aceitasse. Ele mostrou um amuleto brilhante e disse que o objeto era valioso, dando a entender que gostaria de guardá-lo. Mas o loiro ordenou severamente que eles fossem embora antes da contagem de 3, deixando claro que isso não era uma brincadeira. Naquele momento, a mulher de cabelos escuros ofereceu dinheiro confiantemente para deixar os dois entrarem, enquanto uma multidão se aglomerava atrás deles. Ela concordou silenciosamente, permanecendo confiante na praça da cidade sob o céu claro. Então ele agradeceu em voz baixa, parecendo exausto, e repetiu as palavras de gratidão com os olhos fechados. Naquele momento, o jovem de cabelos loiros virou-se bruscamente e sentou-se num banco perto da janela. Ele ficou confuso sobre onde estava e perguntou sobre Lena, olhando ao redor da sala vazia. O rapaz perguntou se Lena ficaria bem e ouviu de um funcionário próximo que ela já havia recebido tratamento. A mulher falou com desprezo dos médicos, dizendo que eles confiavam demais na cura dos padres.
A mulher de cabelos escuros explicou que lhe tinham dado remédios, e o médico notou que a doença tinha sido agravada pela comida, que era muito pesada para seu corpo fraco. O homem loiro perguntou surpreso o que aquilo significava. A mulher afirmou com segurança que conseguiria realizar o exame sozinha enquanto o homem ficaria de costas para ela. Então ele perguntou o que deveria fazer em seguida, e ela o aconselhou a esperar e não contatar o padre. A princesa disse que o tratamento era muito caro e admitiu, com pesar, que não tinha condições de vender a loja. Ela agradeceu educadamente pela ajuda, e ele respondeu que fez isso por vontade própria, acrescentando que ela deveria ficar até se recuperar completamente, já que não havia clientes de qualquer maneira. De repente ele parou e disse que tinha uma pergunta. Ela olhou para ele surpresa quando ele admitiu que nem sabia como se dirigir a ela. A mulher de longos cabelos escuros se apresentou como Cássia e pediu para ser chamada pelo primeiro nome. Ele ficou intrigado com o motivo de Lena ter ficado tão fraca e duvidou que a culpa fosse do frango, já que eles comiam a mesma coisa. Ele entregou a comida para Lena, e ela concordou em pegá-la. Então ele se perguntou se estava predeterminado que Lena ficaria doente logo no início do cenário e se a doença fazia parte do evento. Ele decidiu que seria ilógico que ela morresse tão rápido em seu estado atual. Ele a carregou nas costas e achou que era errado chamar aquilo de evento, porque o teste era muito cruel. Enquanto isso, o servo ficou de braços cruzados, pensando que começar pela doença grave de Lena tornaria a trama incrivelmente difícil. Ele sugeriu olhar tudo na ordem inversa, mordendo o dedo pensativamente. A princesa disse ao irmão, quase sem som, que estava com sede e lembrou-se de como Lena havia reclamado de sede antes. O jovem congelou de espanto, imaginando se Lena havia feito algo impensado. Ela lembrou que enquanto ele pegava comida, Lena secou a água suja que havia caído no chão. Então ele percebeu que a havia deixado sozinha e ido embora, e seu coração afundou de ansiedade. Ele perguntou a Lena como ela se sentia, segurando um copo, e ela calmamente respondeu que tinha tido um sonho. Léo lhe entregou um pouco de água e perguntou por que ela estava chorando, lembrando-se de que ele próprio havia rido enquanto dormia. O homem loiro com o olho vendado exigiu bruscamente que ele parasse de falar bobagens e ordenou que bebesse um pouco de água e depois se deitasse para descansar. Um fino fio de saliva apareceu na boca da princesa, e alguém pensou que se ela dormisse profundamente hoje, se sentiria melhor amanhã. Ele a apoiou cuidadosamente, oferecendo-lhe uma caneca e insistindo para que ela tomasse pelo menos um gole enquanto se apertava contra ele, exausta. Ele a segurava nos braços quando a inscrição sobre a morte de Lena apareceu acima deles. O texto relata que a menina ficou sem emprego e sem família, Léo se tornou sapateiro e se casou com Sênia, e o destino do irmão e da irmã empobrecidos terminou em ruína por causa de sua beleza. A inscrição afirmava que Lena nasceu na cidade real de Lutécia, teve uma infância infeliz, foi sequestrada e morreu jovem de doença, enquanto Léo, que também cresceu em meio a problemas, abriu uma loja após a morte dela e se casou com a mulher que cuidava dele, mas nunca teve filhos. Ele se amaldiçoou furiosamente, chamando-se de tolo inútil e ordenando que caísse e morresse. Ele perguntou indignado sobre os remédios iniciais, comparando-os a um remédio que é dado somente depois que o dano já foi feito. Alguém apontou para Léo que Cocoren estava sentado no galho da árvore acima deles. Ele disse que conhecer Cocoren era um sinal de boa sorte para o dia todo. Ela perguntou se ele podia ouvi-la, mas ele ficou ali, distraído, como se estivesse distante. Ela ficou surpresa e perguntou por que ele havia mudado tão abruptamente. Ele se lembrava claramente de todos os acontecimentos e decidiu que teria que recomeçar a jornada com ela desde o início. Ela refletiu sobre o fato de que não conseguia suportar psicologicamente a repetição interminável e considerou isso injusto com Lena. A princesa começou a achar que havia algo errado com Léo, porque para ela, a história só termina quando Lena se torna princesa. Ele acreditava que se Lena guardasse as memórias do passado, elas nunca seriam capazes de desaparecer, mas então ele ignorou o fato, decidindo não dar importância a isso. Respirando fundo, ele perguntou o que estava errado, e ela silenciosamente se virou, percebendo que havia apenas 2 caminhos possíveis diante dela. O padre estendeu a palma da mão, silenciosamente convidando-os a segui-lo, e lá estava outro com as mesmas roupas ao lado dele.
Léo entendeu que se mandasse Lena embora, ela se tornaria uma sacerdotisa e perderia a oportunidade de ganhar o título de princesa. Ele suspirou e admitiu para si mesmo que não importava o quanto tentasse, não conseguiria completar o jogo. A ideia de derrotas sem fim o deixava louco. Ele abriu a bolsa e olhou com interesse o que havia dentro. Uma mensagem apareceu na tela dizendo que ele não conseguiu proteger sua irmã mais nova devido à pobreza, mas recebeu fundos iniciais como consolo. Léo se animou, decidindo que com esse dinheiro ele pelo menos conseguiria ir para a capital do reino de Orun, Navis, ou para Lutetia, a capital de Conrado. Na floresta, a menina pensou no evento na igreja principal, que aconteceria mais perto do outono. Antes de colocar seu plano em prática, ele correu para caçar com seu pai, na esperança de ganhar sua aprovação. Ao redor da fogueira, alguém comentou que suas habilidades de caça melhoraram significativamente enquanto ele comia carne cozida no fogo. O jovem confessou ao pai que tinha algo importante para lhe dizer enquanto estavam sentados perto do fogo à noite. Ele lembrou como pegou um urso em uma armadilha e ganhou uma boa quantia de dinheiro vendendo a carcaça. Léo perguntou se ele mesmo havia lidado com o urso e ouviu a explicação de que o animal havia sido atraído por outra armadilha quando estava ferido. Ele achava que com as habilidades demonstradas hoje, muito poderia ser alcançado. Seu plano era ajudar Lena a entrar na igreja da capital, apesar da pobreza da família, e ele queria arrecadar dinheiro primeiro em Neves, mas tinha medo de deixá-la ir sozinha. Ele hesitou em rejeitar a proposta ridícula, mas decidiu agir, mesmo sem o consentimento de ninguém. Eles se sentaram no outeiro, olhando para a vila abaixo e refletindo sobre como até mesmo a colheita de cogumelos agora parecia a mesma de antes. Ele girou pensativamente o cachimbo nas mãos, percebendo que Lena logo daria algum passo. A menina disse que tinha uma confissão importante a fazer tanto a Léo quanto a Lena. O jovem sorriu suavemente e perguntou se ela concordaria em ir com ele para Navis. Ela perguntou por que ele havia escolhido Navis e lhe disseram que era a capital do reino que ele sempre sonhou em visitar. Ela observou que havia muitas atividades diferentes para serem encontradas lá e perguntou se ele ainda estava pensando em se tornar um caçador. Ela acrescentou que a caça poderia ser feita a qualquer momento, e ele perguntou em resposta o que mais poderia ser feito. A conversa voltou-se para o vizinho reino sacro. Eles se lembraram de Lutécia, sua igreja e dos mercadores que frequentemente viajavam para lá. Léo se perguntou em voz alta como eles poderiam chegar a Navis, já que a viagem a pé levaria 2 meses e era muito perigosa. Ele mostrou as moedas escondidas e sugeriu usá-las de forma lucrativa. Ela perguntou cautelosamente de onde ele tirou tal quantia de dinheiro e se ele a recebeu do pai. O jovem explicou que havia economizado parte dele e pegado emprestado parte do dinheiro do pai, e acrescentou um pedido para acompanhá-lo para que a estrada não parecesse solitária. A garota prometeu resolutamente que definitivamente iria com ele. Sob o céu claro, ela o chamou pelo nome e agradeceu sinceramente. Ele refletiu que a partida dela já estava pré-determinada de qualquer maneira e a abraçou sob uma grande árvore em uma clareira ensolarada. Um de seus companheiros comentou que Léo não era obrigado a carregar a carga só porque estava partindo, mas ele respondeu que não era nada difícil. 2 vezes por mês, uma carroça com mercadorias saía da vila de Demos em direção à capital, e nesse dia um homem entregava uma caneca a outro antes de partir. Ele lembrou que no dia da partida dele e de Lena, eles acidentalmente seguiram esse comboio quando um transeunte agradeceu ao vizinho pela ajuda. Eles anunciaram sua partida, e aqueles que estavam por perto lhes desejaram boa sorte enquanto o sol se punha atrás do caminho da floresta. Ele se ofereceu para ficar lá, mas ela insistiu que ele precisava descansar em condições mais confortáveis. Ele explicou que estava economizando para esse propósito há muito tempo, e ela ainda estava hesitante, mas ele insistiu que não havia necessidade de se preocupar e que eles deveriam seguir em frente. O jovem notou várias figuras na multidão e pensou consigo mesmo que eram rostos claramente familiares.